Olá, professora Sabrina Campos Garopaba. Hoje nós vamos falar a respeito dos sais. E os sais, eles estão muito presentes na nossa vida e no nosso cotidiano, tá? Esses sais, eles sempre serão formados por reações de neutralização. Já vamos ver o que é isso. É muito comum a gente falar na nossa vida, no nosso cotidiano, que você deveria ingerir menos sal. Você deveria comer comida com menos sal, porque muito sal faz mal para a saúde. Ou então, que você deveria usar shampoo sem sal, porque não resseca tanto o cabelo. Enfim, são dizeres, são coisas que são ditas comumente na nossa vida. A gente se refere à palavra sal, tá? E quando a gente faz isso, cotidianamente nós estamos nos referindo ao cloreto de sódio, que é o famoso e comum sal de cozinha. Mas na natureza existem vários tipos de sais, e é o que a gente vai ver agora. Por exemplo, a água do mar tem cloreto de sódio, carbonato de cálcio, brometo de potássio, cloreto de magnésio, sulfato de cálcio, cloreto de potássio. Claro que predominantemente cloreto de sódio. Então veja, a água do mar tem vários tipos de sais. Não é só NaCl, não é só cloreto de sódio, ok? Bom, a título de revisão, é importante que a gente saiba que uma reação química, ela sempre vai ser representada por uma equação química, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma equação que representa a reação entre metano e o oxigênio, que vai gerar o gás carbônico e a água, tá? Aqui eu tenho uma molécula de amônia, de metano, que vai reagir com duas moléculas de oxigênio para formar uma molécula de gás carbônico e duas de água, tá? Então, metano mais oxigênio, que vai formar CO2 e água. Então, desse lado esquerdo eu tenho os reagentes, desse lado direito eu tenho os produtos, tá? Então, vejam que interessante. Aqui, eu sempre vou ter, desse lado, aquelas moléculas que vão reagir entre si para dar origem a outros produtos. É por isso que a gente chama de uma transformação química, uma reação química, certo? Importante também frisar que toda reação química ela precisa ser balanceada, tá? Então, o que acontece? Olha só, desse lado aqui da equação, tá? Deste lado da equação, eu tenho um carbono. Aqui eu tenho um carbono. Deste lado eu tenho 4 hidrogênios. Aqui eu também tenho 4 hidrogênios. Aqui eu tenho 4 átomos de oxigênio. Aqui eu tenho 2 mais 2. Aqui eu também tenho 4 átomos de oxigênio. Então, de um lado, eu tenho que sempre ter a mesma quantidade de átomos de um elemento do que do outro lado, se comparado ao outro lado da equação, ok? Porque, de acordo com Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Eu não posso ter perda de elementos, tá? Tudo que tem de um lado vai ter que ter igualzinho do outro lado da minha equação química. Vamos lá. Uma reação de neutralização acontece sempre entre um ácido e uma base. O exemplo clássico aí de ácido mais simples que existe é o HCl, que é o ácido clorídrico. Vamos imaginar que ele reaja com NaOH, que é a soda cáustica, tá? Quando eles reagem, aqui eu tenho o H, né? Eu tenho liberação de H+, certo? E aqui, como isso aqui é uma base, eu tenho liberação de hidroxila, OH-. Eles reagem entre si para formar o quê? Para formar água e NaCl. Então, olha só que incrível. Eu tenho dois compostos que são extremamente corrosivos, perigosos,
que é o ácido clorídrico, que é o mesmo ácido muriático, né, que é usado para limpeza de piso, em obra e tal, reagindo com a soda cáustica, tá, que é usado para desentupir banheiro, desentupir pia, vaso sanitário, um composto perigoso também, muito corrosivo. Quando eles reagem entre si, eles vão formar NaCl e água. Vai formar simplesmente sal de cozinha e água. Isso é o que a gente chama então de neutralização. A neutralização, ela sempre ocorre entre um ácido e uma base. Pois bem, mais uma forma de demonstrar isso. Aqui eu tenho a reação entre um ácido e uma base, que vai me dar um sal e a água, tá? Exemplo, de novo, ácido clorídrico mais NaOH, tá? Então presta atenção aqui. Esse hidrogênio, tá? Ele vai reagir com esse OH, tá? E o que forma HOH? O que é isso, gente? É água. Água, tá? O que sobrou aqui? Sobrou cloro menos e sobrou Na+, tá? Então sobrou o quê? Sobrou sal, tá? Essa reação simples faz com que eu consiga entender a definição de sal. Portanto, sal é um composto iônico, tá? Contendo um cátion. O que é o cátion? Gente, cátion é a parte positiva da molécula, tá? Então, olha aqui. Sempre quando eu escrever as moléculas, tá? A fórmula molecular, a primeira parte sempre vai ser positiva, tá? Olha, toda tabela periódica tem uma tabela de cátions e ânions, e vocês podem consultar isso lá. Então, ó, toda molécula tem a parte da frente que é positiva e a parte de trás que é negativa. Aqui, a mesma coisa, tá? Aqui, a mesma coisa, tá? Aqui também, nesse caso, né? Ok? Então, o sal, ele é um composto iônico contendo o cátion, que é a parte positiva, tá? Que é um íon positivo, proveniente da base, e um ânion proveniente de um ácido. Então, olha aqui, olha o sal. Presta atenção aqui nesse sal. Olha o que ele está dizendo aqui. Que tem o cátion, que é a parte positiva, que é proveniente da base, ok? E que tem o ânion, que é a parte negativa, ó, aqui o cloro menos, proveniente do ácido, ok? Então, é isso que a gente pode definir como sal. Composto iônico, que tem um cátion, que vem de uma base, e o ânion, que é a parte negativa, né, que é um íon negativo, proveniente do ácido. Aqui mais uma forma de representar, né? Eu tenho o meu ácido reage com a base, formando água, mais o meu sal. Bom, aqui são exemplos de reações de neutralização. Aqui é o exemplo top, mais simples que existe, tá? O exemplo entre o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio, que vai formar NaCl e água. Outros exemplos, ácido sulfúrico mais o cloreto, hidróxido de cálcio, que vai formar o quê? Tá? Vai formar água mais sulfato de cálcio. E assim por diante, tá? Então, basicamente, o que eu tenho que perceber é o seguinte, esses hidrogênios aqui, desse ácido, eles vão reagir com as hidroxilas. E o que sobra? O que vai sobrar vai reagir. Então, primeiro eu junto esse hidrogênio com a hidroxila, forma a água, e o que sobra? Sobra o íon permanganato e o ferro, que vão ligar entre si para formar esse sal, que é o permanganato de ferro. Aqui também é a mesma coisa. Aqui eu tenho o ácido fosfórico famoso da Coca-Cola, reagindo com o hidróxido de magnésio, que é aquele que muito usado aí no leite de magnésio aí para a acidez estomacal. Eles vão reagir entre si, tá? Esses hidrogênios vão reagir com esses hidróxidos para formar esse sal, que é o fosfato de magnésio. Como é que eu faço para dar nome para essa galera, tá? Então eu pego o nome do ânion, tá? D e o nome do cátion. Então olha para cá. Se eu for lá na tabela de cátions e ânions, eu vou ver que esse cara aqui se chama cloreto. Eu simplesmente boto cloreto
E esse aqui é o sódio, cloreto de sódio. Esse aqui é o nitrito. Vou lá na minha tabelinha e vejo que o nome dele é nitrito. Então, esse aqui é o nitrito de potássio. Esse aqui é o nitrato de cálcio. Esse é o fosfato de magnésio. Um cuidado que a gente precisa ter é quando os cátions eles podem se apresentar em mais de um estado de oxidação diferente, ou seja, eles podem ter cargas diferentes. Por exemplo, o cobre, ele pode ser, tá? O cobre, ele pode ser mais um, ele pode ser mais dois, ele pode ser bivalente ou ele pode ser monovalente, tá? Nesse caso aqui, eu estou falando do cobre bivalente, então eu faço o quê? Mesma coisa, mesma regrinha, tá? Pego o nome ali do ânion, sulfato de cobre, só que aí eu sinalizo o número da carga dele. Nesse caso, é o sulfato de cobre 2. E esse aqui é o sulfato de cobre 1, tá? Essa é uma possibilidade. Uma outra regrinha, quando o meu metal, ele pode ter duas cargas, como é esse o caso do cobre, tá? A carga maior dele, eu posso simplesmente substituir a última parte aqui por ico. Então, sulfato cúprico, ou no caso da carga menor, sulfato cuproso. Porém, é mais comum nós vermos assim, entre parênteses com o número romano, tá? Outro tipo de reação que pode acontecer, gente, são reações de neutralização parcial. Só voltando aqui, ó, se a gente for olhar, o que eu tenho são íons neutros, tá? Tá vendo que são sais neutros. Percebe que eu não tenho nenhum H, nenhum OH aqui. Eles são neutros, eles não mudam o pH. São sais neutros formados através de uma reação de neutralização total, tá? Agora vamos ver esses exemplos aqui. Olha só. Aqui eu tenho uma reação de neutralização total. Eu tenho o ácido sulfúrico mais o NaOH, tá? Proporção 1:2, ou seja, eu tenho uma molécula de ácido sulfúrico com 2 de NaOH. Vai formar o quê? Esse cara aqui, esse hidrogênio, vai reagir com essas hidroxilas, tá? Vai formar água e o que sobra, que é o sódio e o sulfato, reagem entre si para formar o sulfato de sódio. Eu tenho um sal neutro, ou normal, como dizem, certo? Olha como é que é. Esse é um sal neutro. Mas o que pode acontecer também? Pode acontecer de eu ter uma neutralização parcial. Ou seja, eu tenho, no meu caso, o ácido, é a mesma reação, gente. O ácido sulfúrico, ele reage com uma molécula de ácido sulfúrico com uma de NaOH. Vai formar o quê? Vai formar esse cara aqui, vai reagir com esse aqui. Só que olha bem, quantos hidrogênios eu tenho aqui? Eu tenho 2. Quer dizer que aqui eu tenho 2 hidrogênios. E aqui eu tenho quanto? Eu tenho 1. Então esses aqui, eles reagem entre si para formar uma água. E essa água está aqui. Só que e aí? E esse aqui? O que aconteceu com esse? Ele ficou grudadinho ali no sulfato. Então como é que fica? Eu vou ter o sódio, ele vai reagir com esse cara aqui, só que o hidrogênio ficou grudadinho nele. E aí eu vou ter a geração de um sal, só que é um sal ácido, ou um hidrogênio sal. É um sal ácido ou um hidrogênio sal, ok? Por quê? Porque a neutralização ela não foi total. A neutralização entre esse ácido e essa base foi parcial. Vamos ver um outro exemplo. 2 moléculas de ácido clorídrico reagindo com hidróxido de cálcio. A proporção aqui é 2:1, ou seja, 2 moléculas de ácido clorídrico para uma de hidróxido de cálcio. Beleza, aqui eu tenho 2 átomos de hidrogênio que reagem com 2 hidroxilas. Então veja, aqui eu tenho 2 hidrogênios que estão reagindo com 2 hidroxilas. Então esse reage com esse reage com esse, e eu tenho o quê? HOH, HOH e a formação de, consequentemente, 2 moléculas de água. O que sobra? Isso e isso. O
que vão formar o meu sal neutro, que é o cloreto de cálcio. Bom, vamos ver a outra reação. É a mesma coisa, mas a proporção é diferente. Aqui eu tenho uma molécula de ácido clorídrico para uma molécula de hidróxido de cálcio. Gente, só uma coisa. Quando eu falo que eu tenho um aqui na frente, eu fazer isso aqui, tá? E não fazer nada é a mesma coisa, tá? É que nenhuma reação. Uma equação, por exemplo, lá na matemática. Se eu falar x, tá? Se eu falar x ou falar 1x, eu vou estar falando a mesma coisa. Aqui é o mesmo caso, tá? Então, ok, eu tenho um HCl que vão reagir com hidróxido de cálcio. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? Eu tenho um. Quantos hidroxilas eu tenho aqui? Eu tenho duas. Então, duas. Então, um hidrogênio é neutralizado, formando HOH. Então, tá aqui, vai formar uma molécula de água. Só que sobrou esse aqui. Sobrou. O que aconteceu com ele? Ficou lá. Ficou coladinho com cálcio. Tá? E aí, o que eu vou ter? A formação de quê? De um hidroxicálcio. Ou também chamado de um sal básico. Tá? Esse cara aqui. Alguns outros exemplos de reações de neutralização parciais, tá? Então, aqui vocês podem ver que aqui eu tenho ácido clorídrico com hidróxido de bário, né? Ó, vou ter a formação desse sal básico. Aqui eu vou ter ácido fosfórico com hidróxido de sódio, tá? Para a formação, então, desse sal ácido, tá? É um sal que tem o hidrogênio ali no meio. Eu tenho esse ácido que vai reagir com essa base para a formação de um sal ácido, por quê? Porque tem o hidrogênio no meio, e assim por diante, tá? Aqui também, ó, por exemplo, esse aqui é só uma forma diferente de representar, porque esse sal e esse ácido e esse é o mesmo, tá? Aqui, ó, é o ácido fosfórico reagindo com hidróxido de magnésio, que vai me dar, tá? Esse sal ácido, tá? Então, veja, os sais que têm hidróxido no meio, esses aqui são básicos, e esses que têm hidrogênio são ácidos. Como é que a gente faz para dar nome para esses caras? Quando eu estou falando de sal ácido, ou de hidrogênio sal, o que eu faço? Eu primeiro vou dar um jeito de sinalizar quantos hidrogênios eu tenho. Então, nesse caso aqui, eu tenho o dihidrogênio, tá? Dihidrogênio, fosfato de sódio. Então, assim, ó, é o mesmo esquema do outro. Primeiro a gente fala da parte negativa, depois da parte positiva, mas antes disso eu preciso dizer quantos hidrogênios eu tenho. Nesse caso aqui, ó, eu tenho mono, porque eu tenho um hidrogênio. Mono, hidrogênio, fosfato de sódio. Aqui eu tenho monohidrogênio, sulfato de sódio, tá? Esse aqui é o monohidrogênio, carbonato de sódio. Só que ele também pode ser chamado de bicarbonato de sódio, tá certo? Da mesma forma que esse cara aqui. Esse aqui de cima, deixa eu só apagar aqui para tirar essa poluição. Esse aqui e esse, eles podem ter a substituição desses caras aqui, tá? Desse monohidrogênio pelo bi, tá? Por quê? Porque nesse caso eles são frutos de ácidos que têm dois hidrogênios na sua constituição original. Por exemplo, essa aqui, esse sal, ele se dá em função de uma reação de neutralização que é do ácido sulfúrico. Então, sempre quando eu tiver um sal que tenha como origem um ácido que tem dois hidrogênios ionizáveis, tá? Eu posso substituir na sua fórmula o monohidrogênio pelo bi. E aí, nesse caso, esse aqui seria, né, também pode ser chamado de bisulfato de sódio. Por exemplo, aqui, ó, só apagar isso aqui, eu tenho bicarbonato.
Então, eu posso chamar ele de monohidrogênio carbonato de sódio ou bicarbonato. Por quê? Porque ele é originado do ácido carbônico, que também tem 2 hidrogênios, ok? Aqui embaixo não muda muito. Aqui eu tenho dihidroxi, só que em vez de hidrogênio é hidróxido, porque é um hidróxido, né? Dihidrogênio, hidróxido de alumínio. Aqui eu tenho mono, hidroxicloreto de alumínio. Aqui eu tenho monohidróxido nitrato de cálcio, ok? É isso aí, pessoal. Me coloco aí à disposição para tirar dúvidas. Um grande abraço.